Olá, meu consagrado. Meu nome é Michael Renzetti e estamos aqui com o nono filme do nosso 100. Ó, estamos chegando no décimo, um décimo aí já, né? Daqui a pouco é o décimo. Estamos bem aí, né? Primeiro final de semana de fevereiro. Estamos conseguindo ir bem. E o filme de hoje é O Pagador de Promessas. Bora lá? É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. Porque eu preciso estar atento. Tudo suave, sua piranha. Eu não preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Terceiro mundo vai explodir! Pagador de Promessas, um filme bem legal, né? Um filme de 1962, né? Então, como a gente tá vendo muitos aí filmes do cinema novo, muitos filmes na década de 60, né? Vamos colocar ele aqui que ele é um pouco antes do cinema novo, né? 62, antes aí dos filmes do Glauber Rocha. O filme é do Anselmo Duarte, né? Mas é uma adaptação do livro, né? Que eu acho que é uma peça, né? Porque eu acho que o Dias Gomes, né? Ele fazia várias peças, né? Eu gosto bastante do Dias Gomes, eu gosto muito desse do Pagador de Promessas, né? E do Bem Amado, né? Que é um livro, uma peça, né? Que deu origem a uma novela da Globo, né? Eu acho que tem uma novela que é o Bem Amado e tal, que é muito legal. Que é um prefeito, né? Que na cidade dele não tem nenhuma morte. E aí ele tenta criar uma morte para estrear o cemitério novo da cidade, né? Então ele contrata um cara aí para matar alguém e ter uma morte na cidade, né? E tal. Que é o tipo de coisa, né? O Pagador de Promessas tem um estilo de história parecido, né? Que eu acho que é o tipo de coisa que o Dias Gomes gostava de fazer, né? Gostava de fazer uma história de zoeira. Pegar uma coisa assim, né? Uma coisa super engraçada, interessante e estranha e colocar nisso, né? Rodear isso de sentidos, sentimentos e significados, né, e tal. E o Pagador de Promessas é exatamente isso, né? A história é uma história simples, né? Nosso grandioso Zé do Burro fez uma promessa, uma simples promessa que era levar uma cruz dentro da igreja de Santa Bárbara, porque ele queria que Santa Bárbara, a santa, curasse o burro dele, que estava morrendo depois de um galho de uma árvore ter batido na cabeça dele e tal, né? E aí ele enfrenta vários problemas, né? O que eu acho muito gostoso dessa história, assim, é que tudo acontece em um dia, né? Ele ele anda 7 léguas lá que ele fala, da madrugada até amanhã, né? Ele leva lá a cruz do lugar onde ele vive até a igreja, né? Na cidade e tal. E lá é onde tudo acontece, né? Ele chega lá às 4 horas da manhã e tal, e o padre não tá lá, a igreja tá fechada, e aí acontece a situação com a mulher dele, né? Rosa, que é levada por um cara, que eu não lembro o nome agora, mas vamos chamá-lo de comedor de casadas. Ela é levada pro comedor de casadas para um local, para um hotel, né? E Zé do Burro fica lá esperando o padre chegar. E quando o padre chega, eles têm uma conversa, né? Até muito bom, muito bonita assim a conversa. Eles vão subindo, ele vai contando a história. E primeiro não dá a entender que é um burro, né? Dá a entender que ele tá fazendo a promessa para um amigo, né? Um amigo que ia morrer e tal. Aí ele vai subindo e ele vai contando, e cada hora ele vai chegando a mais detalhes assim sobre a conversa. Pup, e acaba que é sobre um burro. E acaba que ele revela uma coisa que é a coisa que faz toda a diferença, né, pro filme, que ele revela que, na verdade, a promessa foi feita num terreiro de candomblé e não dentro da igreja, né, então, que é o que faz o padre não aceitar, né. Eu devo confessar que quando eu era jovem, eu li isso e eu não lembrava dessa parte do terreiro de candomblé, né, eu acho muito interessante a gente rever obras, porque quando a gente vai ficando com mais conteúdo, né. Hoje, assim, eu sou ainda muito ignorante, mas tem um pouquinho mais de conteúdo do que eu tinha na época que eu li, né? E hoje, assim, o filme teve muito mais significados pra mim, né? Dá pra perceber muito mais coisa, né? Eu acho até por isso que esse tipo de react é péssimo, né? De react não, de reação. Esse tipo de reação é péssimo, porque você tem que dar uma reação baseada simplesmente no que você tem agora de conteúdo, né? Às vezes o meu conteúdo não é o suficiente para analisar uma obra, né? Por exemplo, no filme lá do Terra em Trânsito, meu conteúdo não foi suficiente para analisar essa obra, né? Nesse caso, talvez eu consiga analisar algumas coisas, porque eu já tinha lido e eu entendo um pouco mais do que está acontecendo e tal, e fiquei um pouco mais ligado, né? E aí tudo se define mais por essa questão, né? O padre não vai deixar
porque, né, ele fez coisas no candomblé, e aí tem toda a questão, né, de intolerância religiosa, que é um tema que permeia completamente o filme, né? Se intolerância religiosa existe até hoje, imagina na época que esse filme foi feito, né, 1962, né, se pra hoje, assim, as pessoas ainda têm dificuldade de aceitar o candomblé, né, que é uma religião como qualquer uma das outras religiões, né, todas com as mesmas coisas aí e tal. Mas, né, por esse medo, né, tem um cara muito bom que é o poeta, né, que ele até fala uma hora, ele fala que o padre tem medo da concorrência, né, e isso é muito real. Outras religiões podem oferecer coisas que a Igreja Católica não oferece mais, né, e é por isso que por isso só não, né, por vários outros motivos, mas um dos motivos que eles acabam demonizando as outras religiões, né, e ainda mais, né, que entra num aspecto que é uma religião de negros, né, e eles, como a super religião de brancos ali, né, eles não vão querer que entre uma religião que não é do povo deles e tenha uma coisa majoritária, né? Então o que eles vão fazer? Eles vão demonizar essa religião, né? Como eles fazem com tudo que eles não gostam, né? Tudo que o pessoal lá não gosta, acha que não tem que ter, é coisa do demônio, é coisa errada, é coisa de sei lá o quê. E acabam que eles fizeram isso com o Zé do Burro, né? Era simplesmente um cara que queria levar um pedaço de pau dentro de uma igreja. E aí acabaram que criaram milhões de símbolos, né, para isso, né, e tal. E isso é muito bonito, assim, muito legal da história, né, que acabou que o filme faz isso, né, que permeia muito isso, né, faz muito dessa ligação, né. Se você for olhar na frieza dos dados, né, você vai ver que é só um cara que quer entrar dentro de um prédio com um pedaço de pau. Isso não significa nada, né? Mas o significado místico que a gente bota por trás disso é que o cara foi no candomblé, que é uma religião diferente, fazer uma promessa e levar uma cruz, que a cruz representa Cristo, né? E tem ele carregando a cruz, então ele representa a mesma coisa que Cristo fez, né? Olha que pesado isso, e vai levar dentro da igreja, um lugar sagrado, né? E tal. Se você não acredita em nada como eu, assim, acaba que isso virá um cara querendo entrar com um pedaço de pau num prédio. Para pessoas que acreditam em várias coisas, é um cara que renegou a religião e quis entrar dentro de uma outra religião com suas promessas profanas e tal. Isso que é bonito da peça, né? Nessa época aí, já fazendo todo esse desenho pra gente, assim, né? dessa confusão religiosa, né? Ainda mais no Brasil, um Brasil cheio de culturas diferentes, também na Bahia, né? Uma cidade... um estado de negros, né, e tal, e que o catolicismo ainda opera muito forte lá dentro, né, apesar de, como a gente vai ver depois, né, no decorrer do filme, assim, a grande parte da população que tá ali é uma população que tá do lado dele, né, que é do pessoal da capoeira, o pessoal do candomblé, né, as mulheres que não entram na igreja, ficam de lado, né, ficam fora, e os caras que vêm ajudar porque eles estão conectados com essa questão da exploração do homem, né, que é até um momento muito bom, né, um momento que a imprensa vai lá, né, é sempre um tom bem crítico da imprensa, né, a imprensa querendo sempre vender, né, vender jornais com notícias bombásticas aí e tal, e aí o cara chega lá e simplesmente enlouquece, né, fala que ele é um novo Cristo, e aí começa, né, a fazer algumas coisas sobre ele baseadas simplesmente em algumas coisas pequenas que ele respondeu, né? Como ele falando que dividiu a terra com as pessoas, com outras pessoas pela promessa, né? E aí o que ele faz? Dividiu terras, então você é a favor da reforma agrária, né? Porque na época do Brasil, né, que você estava falando isso, foi até um dos motivos, né, de que o exército em 64 aí tomou, né, as terras, porque eles estavam discutindo essa coisa da reforma agrária, de fazer a reforma agrária, né? E é um dos motivos que foi taxado todo mundo como comunistas e que iam destruir o Brasil e tal. E aí começou essa questão de tentar esse exército aí tomar, né, o país para eles, né? E conseguiram e tal. Então até isso tem no filme, né, que é muito interessante, muito bem colocado, assim. Aí ele fala, se você é a favor de reforma agrária, então você pensa nisso, que os homens, cada um
tem que ter o seu espaço para poder fazer essas coisas, né? Ele fala, isso seria muito bom, que era um princípio básico, assim, né? De cada um poder fazer suas coisas, ter cada um pedaço de terra, né? Uma coisa bem simples. E aí eles colocam ele como que quer o fim da exploração do homem pelo homem, que, né, é um princípio simples, né? De as pessoas conseguirem fazer suas coisas e não precisarem ficar explorando uns aos outros, né? E aí taxam ele como comunista, né? E aí até o Comedor de Casadas usa esse aspecto para tentar prender ele, né? Levar os caras lá para prender ele e tal. E aí a história vai pra frente, se desenvolve a partir disso, né? A partir da imprensa chegando, leva o pessoal da capoeira pra lá, né, e tal. Aí começa a ficar um povo em volta dele apoiando ele e tal. E tem os grandes personagens super caricatos e maravilhosos em volta, né? Que é o poeta, que é o dono do bar, que é o comedor de casadas, que é o cara da imprensa e que é o líder lá, né, do pessoal da capoeira. E a mulher também que estava vendendo lá umas comidas baianas, não sei o que era, que também tem uma coisa a ver com o pessoal do candomblé e tal. Aí ficam essas pessoas, né? Tem uma cena muito bonita, assim, que mostra a cara de cada um, assim, né? Numa situação que acontece com o Zé do Burro e como cada um reage a ela, né? É muito legal, assim, mostra os rostos dele, assim. Isso é até uma coisa interessante de falar sobre, né? Porque o filme, ele é uma ótima adaptação, uma adaptação incrível, assim, né? Que te passa todo o sentimento da peça, assim, passa tudo, tem uma espacialidade, não sei se isso é uma palavra, mas ele mostra o espaço muito bom, né? Porque se for, eu lembro muito de ler a peça assim e entender, beleza, tem a igreja aqui, tem a escadaria, e aqui tem o lugar onde vende as coisas, né? Que é o bar, que é um lugar muito famoso, assim, lá na peça, que acontece muita coisa, né, no filme também e tal. E ele consegue fazer esse espaço, assim, muito bem, né? Ele também faz algumas coisas bem bonitas, assim, né? Tem uma hora muito boa, assim, né? Que ele faz, tipo, uma cena de capoeira e coloca as pessoas dançando lá, lutando a capoeira e tal. Tem uma hora que ele faz isso antes, né? Ele faz isso com o próprio Zé do Burro e o cara, o inspetor lá e tal. Que eles ficam um conversando com o outro e tocando o berimbau, tocando os instrumentos, fazendo tipo uma capoeira das palavras, né? Que ele tava puto já com aquilo tudo e tal. E tem algumas cenas bem legais, assim, de uso de câmera, né? Tem uma hora que quando ele já tá pro final, né, que eles estão brigando, aquela briga generalizada mostrada por cima, assim, e aí tem a morte dele, né, mostrada por cima, e ele do lado da cruz, assim, né, uma cena muito bem escolhida, muito bonita, né, e o final é todo lindo, né, ele sendo crucificado, e o pessoal leva ele pra lá, e aí quando leva, assim, né, mostra o padre voltando, mostra a cruz, mostra a câmera vira ao contrário, né, meio que vira de cabeça para baixo, assim. E aí depois, quando ele entra, né, finalmente consegue entrar lá, a câmera mostra a Rosa sozinha no meio da escadaria, e ela vai subindo, entrando, e entra, e é o fim do filme, né, e tal. Então tem um trabalho bem legal ali de câmera, assim, apesar de ser uma coisa mais clássica, assim, e tal, tem um trabalho muito bom de algumas coisas, né, faz algumas coisas, algumas experimentações legais, assim, com câmera e tal, e é um filme, assim, que consegue mostrar muito bem como é que funciona aquele microcosmos ali, né? Mostra as passeatas, as pessoas vindo, mostra muito bem o entorno, né? Tudo tá acontecendo, as filmagens da capoeira, né? Das danças, de tudo que acontece ali naquela escadaria, aquela maluquice toda que acontece na escadaria, é muito bem feita, muito legal, muito bonita, né? Mas eu acho que o filme, a maior coisa dele, o que ele ganha muito é a história, né? É o jeito que ele foi escrito, né? É toda a maluquice que aconteceu ali, né? Como que pode um dia, assim, tanta coisa acontecer e mobilizar uma parte tão grande da população e ter tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Ali e tal, ter todas aquelas histórias incríveis se entrelaçando e tudo por causa de um cara que foi levar uma cruz para uma igreja por causa de um burro, né? Então, eu acho que a riqueza da história do Dias Gomes fez com que esse filme fosse muito rico já, né? Porque ele não precisava fazer nada muito incrível a mais, assim, para já mostrar toda essa riqueza, né? E eu acho que ele ainda consegue elevar isso, né? Fazendo um filme cinematograficamente lindo, né? Bem bonito, assim. Eu gosto até do início, assim, né? A primeira coisa do filme é ele andando, né? Fazendo a peregrinação de lá via Crucis, é isso que chama,
coisa de Jesus lá e tal, ele andando assim, e aí são os créditos, né? Até o uso do crédito é muito bem feito, porque é a Via Crucis, eu não sei se é isso que fala, ele andando, né? Ele andando com a cruz. Todo o crédito do filme é com ele lá, né? E quando acaba o crédito é quando ele chega na cidade, né? Então é até um uso interessante de créditos iniciais do filme, e ele faz muito bem, que conecta com a história, né? Então é um domínio assim muito bom da técnica do cinema, assim, apesar de ser um cinema mais clássico, não ter tanta coisa, assim, né? Ter poucas experimentações, mas tem algumas legais e tal, e é um retrato muito legal de um Brasil numa época, e muito bem feito e muito brasileiro, né? Apesar de não ter todo esse formato Glauber Rocha, loucura, cinema novo, sei lá o quê. Tem toda a história brasileira, tem toda a história maluca de Dias Gomes, tem todo o brasileirismo ali, né? A brasilidade da Bahia, do local que ele tá, da situação, da igreja. É uma história muito brasileira, né? E é uma história muito gostosa de acompanhar, assim, né? Então, Pagador de Promessas ficou incrível, ficou um filmaço, realmente merecia ganhar Oscar, foi indicado a Oscar, né? Eu acho que merecia isso tudo aí, porque ele faz só aqueles quadradinhos lá, tem uns quadradinhos com uma história incrível, super brasileira, fala sobre sociedade, fala sobre religião, fala sobre tudo quanto é tipo de coisa, e ainda é bonito, é interessante, é inteligente, tem um uso incrível de câmera, um uso muito bonito de fotografia. Tá tudo certo, é um filmaço, um filme incrível, que só por conseguir mostrar muito bem uma história tão legal e interessante e rica como aquela, né, já vale demais. E ele ainda vai além, fazendo ele cinematograficamente bonito demais, né. Então é um filmaço, é excelente. Acho que poderia estar acima aí nessa lista. Eu colocaria acima de vários outros aí. Mas não estamos aqui para julgar filmes contra filmes, só para falar bem de filmes. Ou mal, né? Você viu o meu último programa aí, sem querer eu falei muito mal de Cidade de Deus. Então é isso, né? Tá muito bom, já tá bom. Tem muito mais coisa aí, né? Mas eu não vou falar de tudo, né? Já tá aqui em 20 minutos de gravação. Vou tentar cortar isso aqui para ficar menos, que estão muito grandes os vídeos. E até a quinta-feira que nós vamos falar de Macunaíma, outra adaptação, né? Nessa semana a gente deu essa sorte, ou azar, ou destino aí. Termos aí duas adaptações de livros, né? Macunaíma e Um Pagador de Promessas. Então é isso. Até quinta-feira. Beijos!